Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar os jogos de palpites de futebol para o dia 18 de setembro de 2022, o nosso domingo de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Sem mais delongas, vamos estar iniciando nosso primeiro prognóstico de palpites de futebol pela Espanha La Liga, o jogo do Real Betis versus Girona, que tem início às 13h30, e na classificação, a equipe do Betis é o terceiro colocado em 5 jogos disputados, com 4 vitórias e 1 derrota, 8 gols marcados, 3 gols sofridos, 12 pontos conquistados, enfrenta o Girona na oitava colocação, em 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 6 gols marcados, 5 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 saiu menos que 11 escanteio. O Betis vem a 3 confrontos, 3 vitórias, a 8 confrontos sem derrotas. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. E o Girona sofreu gol nos últimos 8 confrontos. Sequências individuais, o Real Betis vem a 3 jogos de vitória. Em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 8 venceu o primeiro tempo. E a equipe do Girona tem a 6 jogos sofrendo gol, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. O último confronto deu Betis, atuando em casa, pelo placar de 3-2. O Betis estava com 100% de aproveitamento, mas esse 100% caiu diante do Real Madrid, que é o atual líder até o momento. Lembrando que o Betis enfrentou a equipe do Ludogorets pela Liga Europa, fase de grupos, e conseguiu vencer pelo placar de 3-2. Chega bastante empolgado para esta partida. Tem aí uma das melhores defesas da competição, atuando em casa, é o melhor mandante, ainda nem gol sofreu, enfrenta uma equipe fraquíssima atuando fora de casa. O Girona é o 15º visitante, apesar que é início de temporada, mas ainda assim acredito que o Betis está muito bem preparado para esta partida. E em questão de mercado de resultados, vamos com a dica casa com empate. Em questão de linha de gols, vamos focar no jogo para mais de 1,5 gols. Probabilidade 3-1 casa. E apostador, vale ressaltar um comunicado bastante importante. Esta semana que vai iniciar, na verdade a semana já iniciou a partir deste domingo, mas a partir da segunda-feira, dia de poucos jogos. Na quinta-feira vai entrar jogos data FIFA, quarta alguns jogos. Então não vejo grandes jogos de vantagem para se estar optando. Por esse retrospecto, retornamos lá para quinta-feira, que vai aparecer uma grade de jogos maior. Só temos 2 jogos da Série B na terça-feira, na quarta-feira temos um jogo ou 2, então poucos jogos. Retornamos na quinta em diante para dar sequência aqui no canal Dicas do Apostador. Então vai curtindo essa dica, mas temos conteúdo aqui que vai ser postado falando sobre aposta esportiva. Então fica ligado aqui no canal. Continuando as nossas dicas, vamos agora para o jogo do Atlético de Madrid versus Real Madrid. Continuando, vamos para o jogo do Atlético de Madrid versus Real Madrid, com início às 16 horas, um clássico espanhol. E a equipe do Atlético é o sétimo colocado em 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 9 gols marcados, 4 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Enfrenta o Real Madrid, atual líder, 5 jogos, 5 vitórias, 100% de aproveitamento, 15 gols marcados, 5 gols sofridos, 15 pontos conquistados. E lembrando que nos últimos confrontos entre eles, em 7 saiu menos que 3 gols. Em sequências individuais, o Atlético de Madrid sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. O Real Madrid vem a 9 jogos, 9 vitórias, a 10 jogos sem derrotas. Em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 7 saiu ambos marca. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar gols. Último confronto entre eles, 1-0 para o Atlético de Madrid. Lembrando que o Atlético de Madrid, atuando em seu domínio, é o 11º mandante aí, vem de uma derrota e uma vitória. O Real Madrid, atuando fora de casa, é o segundo melhor mandante da competição, ficando atrás apenas do Barcelona, porque marcou mais gols. Lembrando,
O Real Madrid venceu mais uma pela Liga dos Campeões, venceu o RB Leipzig após tomar um sufoco, conseguiu surpreender o adversário e venceu com um placar de 2-0. Já o Atlético de Madrid caiu diante do Bayer Leverkusen e sofreu a derrota. Para essa partida, acredito em uma boa preparação do Real Madrid, mesmo não contando com a sua principal peça, Karim Benzema, seu principal atacante. Tem o Vini Júnior, tem o Rodrigo, tem o Valverde, tem o Asensio, entre outros jogadores que podem fazer total diferença para esta partida. Por esse retrospecto, vamos focar nesse fora com empates, probabilidade 2-1, fora. Vamos agora para o nosso próximo palpite de futebol para hoje. Alemanha Bundesliga, o jogo do Hoffenheim versus Freiburg, com início às 14h30. Na classificação, o Hoffenheim, quarto colocado em 6 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas, 12 gols marcados, 7 gols sofridos, 12 pontos conquistados. O Freiburg, segundo colocado em 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 10 gols marcados, 5 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gols, em 5 saiu ambos marca. O Hoffenheim sofreu gol nos últimos 19 confrontos, o Freiburg vem a 5 confrontos sofrendo gol. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar, e em sequências individuais, o Hoffenheim, em 5 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar. O Freiburg vem a 6 jogos sem derrotas e foi a primeira equipe a marcar em 6 de 8. Último confronto, 4-3 para a equipe do Freiburg. Bom, muitas coisas estão acontecendo nessa Bundesliga. Uma coisa idêntica que deve estar muito lícito é o Hoffenheim, o Union Berlin, estando na ponta da tabela, atualmente é o atual líder. E, claro, o Bayern na terceira colocação. Claro que vai rolar aí a sétima rodada para essas equipes. Esse vídeo vai entrar ao ar após o jogo do Bayern, o jogo do Borussia Dortmund. Então, o Union Berlin pode até ter perdido a sua liderança, mas, por incrível que pareça, o Union Berlin começou muito bem. Mas aqui o foco é outro. Para essa partida, acredito muito na linha de gols. O Hoffenheim é o melhor mandante, vem marcando gols com regularidade. Enfrenta o Freiburg, que é o melhor visitante da competição. Então vamos com a dica. Ambas as equipes marcam, probabilidade 2-2 jogo. Vamos para o nosso próximo palpite do dia. Itália Série A, o jogo do Milan versus Napoli, jogaço, um clássico que tem início às 15h45. Na classificação, o Milan, terceiro colocado em 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 12 gols marcados, 6 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Atual líder Napoli, em 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 13 gols marcados, 4 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Lembre-se que a equipe do Napoli, Atalanta e Milan estão tecnicamente empatados com 14 pontos, mas o Napoli leva melhor por ter marcado mais gols. Continuando, nos últimos confrontos entre eles, 6 de 8 saiu menos que 3 gols. Em sequências individuais, a equipe do Milan vem a 11 jogos sem derrotas, ou seja, 11 jogos de invencibilidade, sofreu gol nos últimos 4, em 4 de 5 saiu ambos marca. O Napoli vem de 4 vitórias consecutivas, a 19 jogos sem derrotas, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, e o último confronto entre eles, 1-0 para a equipe do Milan, e nos últimos 3 confrontos bateu abaixo de 1 gol e meio. Apesar das dinâmicas dos ataques dessas equipes, não tem mostrado isso quando se enfrentam. Bom, atuando em casa, o Milan é o segundo melhor mandante, com 3 vitórias consecutivas. O Napoli é o segundo melhor visitante. Acredito em um jogo bastante equilibrado. Vamos estar pegando esse empate ao intervalo. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos para o nosso próximo prognóstico de aposta esportiva para hoje. Domingão, o jogo da França Liga 1, o jogo do Lyon versus Paris Saint-Germain. O início às 15h45. A equipe do Lyon, quinto colocado em 7 jogos, com 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 16 gols marcados, 9 gols sofridos, 13 pontos conquistados. PSG, primeiro colocado em 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate diante do Mônaco, 0 derrota, 25 gols marcados, 4 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu ambos marca, o Lyon sofreu gol nos últimos 3, o PSG nos últimos 3 confrontos vence e derrota, sofreu gol nos últimos 4, em sequências individuais, o Lyon
7 dos últimos 8 jogos saiu ambos marquem mais que 2,5 gols. E a equipe do PSG vem de 5 vitórias consecutivas, a 23 jogos sem derrotas, ou seja, 23 jogos de invencibilidade. Em 8 dos últimos 10 jogos foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo e saiu mais que 2,5 gols. Último confronto entre eles, 1-1, na casa do Lyon. O Lyon, só para vocês terem uma noção mais aprofundada, atuando em casa aí, é o melhor mandante da competição, com 100% de aproveitamento, com 4 vitórias, 12 pontos conquistados, 13 gols marcados, 3 gols sofridos. E o PSG atuando fora de casa é o melhor visitante, com 4 vitórias, 12 pontos, 18 gols marcados, 1 gol sofrido. Então, ambas as equipes vêm com 100%, o PSG 100% fora de casa e o Lyon 100% atuando em casa. O PSG vem voando, venceu o Haifa de virada pelo placar de 3-1, então chega bastante empolgado para esta partida. Está a 6 pontos de vantagem diante do Lyon, mas ressaltar que o Olympique de Marseille e Lorient estão com 19 pontos, principalmente o Olympique de Marseille, que tem um jogo aí para jogar igualmente o PSG. Então o PSG tem que vencer até perder a sua liderança. Para não ficar em cima do muro, um jogo bastante seguro, vamos ficar nesse mercado de ambas as equipes marcam e também um jogo para mais de 2,5 gol. Claro, se eu fosse atuar na linha de back, é o favorito, com certeza eu iria na vitória do PSG. O PSG que tem um trio de ataque fulminante, é o Messi, Neymar e o Mbappé, vem fazendo gols com regularidade essa garotada. Continuando, vamos para o nosso próximo palpite de futebol. Portugal, Primeira Liga, o jogo do Sport Braga versus FC Vizela. Lembrando que o nosso placar exato lá para aquela partida do PSG seria o 2-1 fora. A equipe do Braga atualmente é o vice-líder em 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 21 gols marcados, 5 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Lembrando que o Vizela vem na 13ª colocação, em 6 jogos, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, 5 gols marcados, 7 gols sofridos, 5 pontos conquistados e nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Sport Braga venceu por um placar de 3-0, na verdade o amistoso. Jogo valendo, o Sport Braga venceu pelo placar de 1-0. Lembrando que em sequências individuais, o Sport Braga vem a 7 vitórias consecutivas, a 13 jogos sem derrotas, a 7 foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 7 venceu o primeiro tempo, e o Vizela vem a 5 jogos sofrendo gols, sem vitórias, 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. Para essa partida, indiscutivelmente, não temos muito o que discutir. O Braga vem de uma vitória maravilhosa diante da equipe do União Berlim, que é o atual líder da Bundesliga, perdeu para o Braga pela Liga Europa. Então vamos com a dica Casa vence, probabilidade 2-0. Cara, vamos para o nosso próximo prognóstico, Turquia Superliga. O jogo do Basak versus Karahuk tem início às 11 da manhã. Na classificação, o Basak é o terceiro colocado em 5 jogos, com 4 vitórias, 1 empate, 9 gols marcados, 0 gols sofrido, 13 pontos conquistados. E a equipe do Karahuk, atualmente 14º colocado em 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 8 gols marcados, 10 gols sofridos, 5 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 o Basak sofreu gol e a equipe do Karahuk vem de 4 vitórias nos últimos 4 confrontos diante do Basak. Sequências individuais, o Basak vem a 6 vitórias consecutivas, a 22 jogos sem derrotas, a 4 sem sofrer gol, a 7 foi a primeira equipe a marcar. A equipe do Fatih vem a 3 jogos sem derrotas, em 5 de 6 saiu ambos marca e nos últimos 3 confrontos, como mencionei anteriormente, o Basak vem levando revés. O Basak é uma equipe que conseguiu vencer a Fiorentina da Itália, atuando em casa, conseguiu mais uma vitória e antes desse jogo venceu o Besiktas da Turquia. Então vem com moral para essa partida, pode quebrar esse tabu aí que sempre vem perdendo para essa equipe do Karahuk. E lembrando que nem gols sofreu essa equipe do Basak, que tem total condições de assumir a liderança novamente, já que o Konyaspor perdeu para o Galatasaray. Uma vitória simples, ele consegue retornar à liderança porque tem a melhor defesa da competição e ainda não sofreu gols, é o melhor mandante da competição frente a uma equipe aí fraquíssima atuando fora de casa, mas tem aquele tabu lá
e tem que derrubar. Ainda assim, acredito nessa vitória do Basak. Vamos com a dica Casa vence, probabilidade 2-0 Casa para quebrar esse tabu. Vamos agora para o jogo do Fenerbahçe versus a equipe do Alanyaspor, com início às 14 horas. Classificação: Fenerbahçe do Jorge Jesus, vem na oitava colocação. Os jogos: 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 15 gols marcados, 6 gols sofridos, 10 pontos conquistados. O Alanyaspor, décimo colocado, 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 10 gols marcados, 10 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Últimos confrontos entre eles, em 6 de 7 saiu ambos marca. Sequências individuais, o Fenerbahçe vem a 3 jogos sem derrotas. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 8 venceu o primeiro tempo. E o Alanyaspor vem a 7 jogos sofrendo gol. 5 de 7 saiu ambos marca. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. O Fenerbahçe goleou aí no último confronto pelo placar de 5-2. Fenerbahçe atuando em casa com o apoio da sua torcida no ranking atualmente é o quinto melhor mandante da competição, e tudo para conseguir um triunfo diante dessa equipe chatinha do Alanyaspor. Vamos com a dica Casa vence, probabilidade 3-1 Casa. Continuando os nossos prognósticos, vamos para o nosso próximo palpite de hoje, Brasileirão Série A, o jogo do Flamengo versus Fluminense com início às 16 horas. Na classificação, o Flamengo é o terceiro colocado em 26 jogos disputados, com 13 vitórias, 45 pontos conquistados, 41 gols marcados, 22 gols sofridos. Enfrenta o Flu na quarta colocação em 26 jogos, com as mesmas 13 vitórias, 40 gols marcados, 30 gols sofridos, com os mesmos 45 pontos conquistados. Uma coisa muito interessante que eu vou mencionar mais para frente, mas nos últimos confrontos entre eles, o Flamengo sofreu gol nos últimos 11, o Fluminense foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6, e lembrando, em sequências individuais, o Flamengo vem a 19 jogos sem derrotas, ou seja, 19 jogos de invencibilidade. O Fluminense sofreu gol nos últimos 8 jogos, em 6 de 8 saiu mais que 2,5 gol, em 5 de 7 saiu ambos marca, e o último confronto deu Flamengo 2-1. Retornando à classificação, o Flamengo só está na terceira colocação porque marcou gols e sofreu menos gols do que o Fluminense, porque estão tecnicamente empatados em vitória, em empate e em derrota. Só em saldo de gol que o Flamengo leva vantagem. Fora isso, tudo empatado. Atuando em casa, o Flamengo é o quinto melhor mandante da competição em 12 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 26 gols marcados, 6 gols sofridos, 26 pontos conquistados. O Fluminense, atuando fora de casa, é o sétimo melhor visitante em 12 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 13 gols marcados, 15 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Lembrando que o Fluminense tropeçou diante do Corinthians pela Copa do Brasil, caiu fora, agregado 5-2 para o Corinthians, e o Corinthians está na final diante do Flamengo, que eliminou o São Paulo. Ou seja, para esta partida, o Fluminense chega com um tabu aí, atuando na casa do Flamengo, tem vencido mais que perdido. Então, deve dificultar essa vida do Flamengo. O Fernando Diniz gosta de ter a posse de bola, e a equipe do Dorival Júnior também tem o mesmo estilo de jogo. Mas vai ser um duelo bastante interessante. Eu estava esperando aí por esse duelo há bastante tempo, mas apesar que o Fluminense não passa por um bom momento, essa que é a diferença. Se o Fluminense tivesse a exceção, mas ainda assim é clássico, clássico é clássico. Vamos nos focar aí nesse mercado de mais de 1,5 gols e a probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Palmeiras versus Santos, outro clássico, desta vez um clássico paulista, o início às 18h30. Bom, na classificação, muitas e muitas vezes, o Palmeiras é o atual líder em 26 jogos, 54 pontos conquistados, 43 gols marcados, 19 gols sofridos. E a equipe do Santos, décimo colocado em 26 jogos, 34 pontos conquistados, 29 gols marcados, 24 gols sofridos, atuando em casa. O Palmeiras é o quarto melhor mandante em 13 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 25 gols marcados, 11 gols sofridos, 27 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Santos é o 13º visitante em 13 jogos, 2 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 9 gols marcados, 12 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Lembrando que
Últimos confrontos, o Palmeiras vem de 6 vitórias consecutivas a 9 confrontos sem derrotas, sem sofrer gol a 3. Em 6 foi a primeira equipe a marcar, em 4 de 5 venceu o primeiro tempo, e o Santos sofreu gol nos últimos 8 confrontos. Sequências individuais, o Palmeiras sofreu gol nos últimos 6 confrontos, 5 de 6 saiu ambos marca e o Santos vem a 3 confrontos sem vitória. O último confronto deu Palmeiras 1-0, um confronto muito técnico tecnicamente, e a equipe do Santos não tem mais o Lisca como seu treinador, então vai ficar ainda mais difícil conseguir surpreender essa equipe do Palmeiras. O Palmeiras venceu no último final de semana o Juventude, um jogo duríssimo, fez um gol no finalzinho, e a equipe do Santos perdeu para o Ceará. Para essa partida, vamos focar nesse mercado de casa vence, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para a Áustria, Bundesliga, o jogo do Red Bull Salzburgo versus Rapid Viena, o início às 12 da tarde. A equipe do Salzburgo é o primeiro colocado em 8 jogos, 7 vitórias e 1 derrota, 21 gols marcados, 3 gols sofridos, 21 pontos conquistados, vem voando aí nesse campeonato áustrico. A equipe do Rapid Viena é o quinto colocado em 7 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. 7 gols marcados, 8 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Os últimos confrontos entre eles, o Salzburgo vem a 8 com 8 vitórias, a 15 sem derrotas. Em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10 venceu o primeiro tempo e o Rapid vem a 15 sofrendo gol. Sequências individuais, o Salzburgo vem a 9 jogos sem derrotas. Em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar. O último confronto venceu por um placar de 1-0. Empatou com o Chelsea pela Champions, pelo placar de 1-1. E vamos com a dica: casa vence, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o nosso próximo palpite para hoje. Vamos para a Suécia, sim. O jogo do Djurgårdens versus a equipe do Göteborg. O início às 12h30. Na classificação, o Djurgårdens vem na segunda colocação em 22 jogos disputados, com 45 pontos conquistados, 43 gols marcados, 16 gols sofridos. Enfrenta o Göteborg na sétima colocação em 22 jogos, 36 pontos conquistados, 31 gols marcados, 21 sofridos. Atuando em casa, o Djurgården é primeiro colocado em 10 jogos, com 9 vitórias, 1 empate, 30 gols marcados, 7 gols sofridos, 28 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Göteborg vem na segunda colocação em 11 jogos, 6 vitórias e 5 derrotas, 6 gols marcados, 11 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, o Göteborg sofreu gol, vem a 4 sem derrotas. E em sequências individuais, o Djurgårdens vem a 6 sem derrotas. E o último confronto foi 1-1. Djurgården, minha opinião, é favoritaço a estar vencendo essa partida. Vem jogando muito, venceu o Molden pela Conferência Europeia no último meio de semana. Vem aí atuando como o melhor mandante da competição, com 9 vitórias e 1 empate. Tem o melhor ataque atuando em seus domínios. Claro que enfrenta o Göteborg, que vem fazendo uma boa campanha fora de casa, mas não acredito que possa superar o Djurgården, mesmo tendo os últimos confrontos muito equilibrados. Vejo uma vitória do Djurgården. Vamos com a dica: casa vence, probabilidade 2-0 casa. Agora sim, está chegando e chegou ao fim dos nossos prognósticos e análise esportiva para este domingo de dicas do apostador. Claro que antes de finalizar, iremos deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla ou tripla aqui do canal Dicas do Apostador. Bom, vamos estar rodando o menu principal e está deixando primeiro um pelo nível europeu. O primeiro vai ser vitória da equipe do Braga, Braga para vencer pelo Portugal. Vamos estar deixando vitória do Real Madrid com empate e vitória do Real Betis com empate. Em questão de linha de gols, vamos estar deixando ambos marca no Hoffenheim versus Freiburg e vamos estar deixando esse ambos marca no Lyon versus PSG. Então essa é a dupla, essa é a tripla, muito seu bilhete da forma que achar melhor. Em questão de mini ou possíveis zebras, vamos estar deixando um sinal de alerta aqui para vocês. O primeiro, vocês devem estar tomando muito cuidado, é nesse jogo da Inglaterra Premier League, que tem início às 8 da manhã, Brentford versus Arsenal. Tudo bem que na classificação o Arsenal é o atual líder,
frente ao Brentford na nona colocação, mas nos últimos confrontos entre eles, o Arsenal vem levando a pior aí. Nos últimos confrontos, atuando na casa do Brentford, ainda não triunfo. Então, vamos com a dica aí, casa com empate, seria uma possível zebra. Outra boa opção pode acontecer, aquela velha zebrinha, é pela Itália Série A, o jogo da Cremonese versus a Lazio, com início às 10 da manhã. Convenhamos que a equipe da Cremonese não vem fazendo um bom campeonato, principalmente atuando em casa. Claro que conseguiu a divisão de elite na temporada passada, mas vem aí o segundo melhor mandante da competição. E a Lazio não fica atrás, apenas 2 pontinhos dos jogos que fez fora de casa, não vem fazendo bons jogos. Claro que nos últimos confrontos ainda não conseguiu vencer essa equipe da Cremonese, atuando em seus domínios. Fez um bom jogo também para um casa com empate ao intervalo. Então é isso, essas são as dicas de hoje e nós nos se reencontramos no próximo vídeo de palpite de futebol. E aí, apostador, fui!